Pessoal, retomando, vamos correr. Então, nós falamos sobre o que é um bom rei, nós falamos sobre a natureza do reino, e etc, etc, naturezas das leis. E aí nós falamos sobre o anseio do reino na história judaica. E quando chega o rei, sabe qual que é a surpresa deste rei? O modo como ele reina. É um susto. Sabe por que é um susto? O modo como o nosso Deus reina, porque o modo como esse nosso Deus reina é um reino que no livro Reino de Ponta Cabeça chama de reino de ponta cabeça. É um reino às avessas. É um reino ao contrário. Um exemplo disso é o deserto. Eu falei para vocês em aula passada qual é o objetivo maior do deserto. Qual é o objetivo maior do deserto? Vamos bater palma pro Fernando. Muito boa, Fernando. O deserto é desintoxicação religiosa. No deserto, Deus está ensinando para o seu povo qual a forma certa de enxergar Deus e se relacionar com Ele, e qual é a forma certa de enxergar o meu próximo. E eu falei para vocês que no deserto acontece o exato oposto do que aconteceu no Egito. Porque no Egito, quem tem terra? É o sacerdote ou é o povo? É o sacerdote. Então no Egito, quem tem terra é o sacerdote. Só que no deserto, quem está sem terra? O sacerdote. No Egito, nos tempos de aflição, quem descansava? O sacerdote. E quem trabalhava e penava? O povo. No deserto, quem descansa? O povo. Quem trabalha? Os sacerdotes levitas. No Egito, quem é mantido pela benevolência financeira do governador? É os sacerdotes. Quem agora no deserto tem que ser mantido pela benevolência? É os sacerdotes que tem que ser mantido pela benevolência do povo. É o povo que tem que ser benevolente a ofertar. Para o levita e para o sacerdote. Se o povo não oferta, o levita e o sacerdote passam fome. É o exato oposto, é o exato contrário. Só que tem uma coisa assim extremamente linda que o Walter Kermode diz sobre isso, que é o quê? Enquanto no Egito, no mundo normal, a água cai de cima na chuva, no deserto a água vem da rocha de baixo. Enquanto no Egito o pão vem de baixo da plantação, no deserto o pão vem de cima da chuva. No deserto, o deserto é um ambiente onde os ritos da circuncisão não são exigidos e Deus aparece em fogo para todo mundo ver. Então o deserto é o símbolo desse reino de Deus às avessas. Desse reino de Deus ao contrário. E esse reino de Deus ao contrário se revela na pessoa de Jesus Cristo. Vejam o que o Donald Crable diz na página 15 até a 17 do livro O Reino de Deus de Ponta Cabeça. João Batista exclamou essas palavras de Isaías para anunciar a vinda do Senhor. Enfim, eu não vou ler mas depois vocês leem as anotações. Quando João Batista está anunciando a vinda do reino, o João Batista diz o seguinte, que esse reino é um reino de vales retos, aterrados. É um reino de montanhas planas. É um reino de curvas retas. E é um reino de terrenos pedregosos e buracosos, planos. É um reino ao contrário. A sua misericórdia se estende de geração em geração. Encheu de coisas boas os famintos, derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias aqueles que tinham muito. 5 tipos de pessoas ficam alarmados e surpresos na visão de Maria. Aqueles no topo da pirâmide que caem. E quem fica surpreso também? Os que estão na base, na pirâmide, que neste reino são colocados na... Ele diz que é o seguinte, o reino de Deus é como se você colocasse 2 escadas. O que nos reinos do mundo está aqui, no reino de Deus está aqui. E o que no reino de Deus está aqui, no reino do mundo está aqui. Ele dá uma analogia de uma chuva e de uma enchente. Quanto mais a chuva cai, mais a enchente sobe. O contrário. E um exemplo disso
é que por várias vezes nesta mensagem do reino de Deus, os mocinhos são considerados vilões. Os vilões são considerados mocinhos. Um exemplo disso, a parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro, pessoal, um dia, a gente pode falar mais aqui do como era a vida de um leproso, mas um leproso, pessoal, leproso era pior do que a morte. O Talmud diz que era melhor morrer do que ter lepra. Lepra é símbolo de ser maldito, amaldiçoado por Deus. A palavra lepra no hebraico, tsará, teve o sentido naquela época de golpeado por Deus. Então um leproso era alguém que era visto como alguém amaldiçoado por Deus, rejeitado por Deus. Você não... Excluído, você não encostava nele, você nem se aproximava. O Foucault comenta sobre a vida dos leprosos naquela época, e ele diz que os leprosos estavam jogados para as trevas exteriores, não tinham mais direitos em tribunais. Se alguém matava um leproso, ninguém ia reivindicar o direito dele num tribunal, ninguém ia o proteger ou se vingar por ele. O leproso não dava dízimo porque não podia. Um leproso não participava das festas, não levava oferta, não levava os sacrifícios, não lia a Torá, não participava das reuniões sabáticas na sinagoga. Mas sabe quem fazia tudo isso e era visto como o abençoado por Deus? O rico. Nós temos os dois opostos no reino do homem. E quando Jesus dá uma palavra dura a um rico, que é quão difícil um rico entrar no reino dos céus... Luiz, não pode ser rico? Não estou falando que não pode ser rico. Não estou falando que não pode ser rico, tá? Tem muita gente que pega esse texto e diz assim, então não pode ser rico. Não estou falando que isso, mas não é o propósito de hoje interpretar esse texto. Ô, pessoal, eu adoraria ser rico, tá? Não estou falando que não pode ser, tá? Não acho que eu sou asceta. Tá? Exatamente. Quando Jesus fala sobre quão difícil o rico entrar no reino dos céus, qual é a resposta direta de Pedro? Então quem poderá se salvar? Hoje o pessoal tem tanta raiva de rico, que se falar o seguinte, difícil o rico entrar no reino dos céus, vai falar, é difícil mesmo. Na cultura judaica isso é uma afirmação teológica, porque naquela época o rico era visto como abençoado pelo Senhor e escolhido, aquele que recebeu a bênção divina. Por isso que se o rico não pode, quem será? E o leproso é o mais maldito dos malditos dos malditos. Aí Jesus faz o quê? Quem vai estar lá com Abraão? Olha a inversão dos valores deste novo reino. O leproso está lá, o Lázaro, e o rico está onde? Está querendo estar onde o leproso estava. Sabe o que Olha, pessoal, isso aqui... Tem um teólogo chamado Abraham Kuyper, que ele faz um comentário do rico e do Lázaro. E sabe o que ele diz? Isso aqui vai doer em todo mundo e dói em mim também. Quando as nossas obras sociais se tornam como a deste rico. Porque este rico fazia obra social. Estava escrito lá que ele dava as migalhas para o Lázaro. Ele comia as migalhas de Lázaro. E ele diz sobre as nossas obras sociais que dá o que sobra. Vamos dar uma marmitinha. E você fica aí. Tá? Enquanto esse aqui... Na verdade tem muito mais do que a marmita. Eu tenho que dar a marmita, mas eu tenho que dar um jeito de te tirar daí. Eu tenho que dar um jeito de constranger diante do Evangelho para saber que você precisa mudar, melhorar. E eu vou te ajudar nessa melhora. E melhorando você um dia se tornará alguém que ajudará outros que estão como você hoje. Agora as nossas obras sociais hoje em dia é o quê? E tchau. O Abraham Kuyper diz o seguinte, que essas obras iram o coração de Deus porque indignificam o homem, lhe dando os restos. Rapaz, esses dias, Luiz Henrique, eu passei por uma situação terrível, cara. Eu estava fazendo um culto ali no Rio d'Água e depois de ter pregado, o culto apareceu um casal, cara, né? Tudo sujo, cara. E ali aceitar Jesus, a mulher chorando, né? Meio quebrantado, e eles fedendo, cara. E eu... Vai fazer o que agora? O que agora? Coisa terrível, cara, porque não tem né? Aí é o seguinte, se você levar para sua casa, você está correndo um alto risco. Eu já vi gente isso acontecer e o cara foi levado para casa e o cara estuprou a mulher do cara. Tá? Eu já vi um outro que recebeu e o cara estuprou a filha do cara. Esse é um caso desse, o cara levou
andarilho da casa, cuidou dele 1 ano. Um dia ele chegou em casa e estuprava a esposa e a filha. É por isso, sabe sobre quem está o peso? O peso não está sobre você. O peso não está sobre você. O peso não está sobre mim. O peso não está sobre você. O peso não está sobre você. O peso não está sobre você. O peso está sobre nós. E qual é o resultado deste nós? O que a gente chama de igreja. Pronto. Igreja. Então aquela que participa da missão de Deus é aquela que luta com todas as forças para construir esse ambiente. Sabe o que aconteceu uma vez? Tem um pastor que eu admiro muito, ele um dia eu não vou conseguir trazer ele pessoalmente, mas eu quero colocar um data show aqui para ele contar a história dele para vocês. Se não fosse esse cara, eu teria abandonado, desistido do ministério. Quando eu conheci aquele cara, passei um dia com ele, vi a história dele, aquilo me incendiou. Tá? E um dia ele evangelizou um cara, e o cara depois de um tempo se desviou e foi morar na rua. E um dia chegou um grupo para evangelizar ele, e ele se incendiou, chorou, e eu quero reconciliar com o Senhor, e aceitou Jesus. Aí eles foram embora. Aí eu falei, ué, como assim? O cara falou, como assim? Não, como assim o quê? Ué, mas eu sou irmão de vocês agora? Sim, mas você vai deixar eu, sendo irmão, dormir aqui na rua? O Paulo Macarrão me ensinou que a gente não deixa o irmão morar na rua. Quando eu aceitei Jesus lá, ele me levou para dormir. É pesado, mas esse é um peso que não está sobre mim e você, está sobre nós. Nós. Errado ele não está, exatamente. A igreja que não está preparada para viver isso. Exatamente, e às vezes não percebeu ainda que fazer isso é participar da missão de Deus. Pessoal, eu trabalhei num presídio, eu fiquei 1 ano trabalhando lá. Foi uma das experiências assim, mais pesadas da minha vida. Porque eu me deparei com um problema na administração e problemas entre os presos. Fui ameaçado de morte, etc. Foi pesado. Teve um dia que chegou 2 caras querendo me intimar e um tava com uma faca ainda. Falei assim, meu irmão, quando eu entrei aqui, eu entrei que eu deveria estar disposto a morrer pela justiça. Então, se você tiver que fazer isso, faça. Aí eu virei e saí. A missão de Jesus é de risco. Pessoal, várias pessoas aceitaram Jesus lá. Várias pessoas aceitaram Jesus. E aí, quando eu saí de lá, eu estava andando na rua e encontrei uma vez um, depois encontrei outro. 2 que haviam aceitado Jesus lá dentro e estavam morando na rua, pastor. Cheguei, cara, o que está acontecendo? Um deles me falou assim, Luiz, eu saí de lá e eu não quero voltar para o crime. Porque se eu voltar para o crime vai me dar. Eles vão me colocar aqui no lugar de morar, etc, e tal. Só que eu não quero voltar para o crime. O problema, Luiz, é que a minha vida inteira eu fui do crime, eu não tenho profissão, eu saí de lá de dentro, eu não tenho onde morar, eu não tenho família, eu não tenho dinheiro. Quando eu chego para conseguir emprego e eu falo que eu não tenho endereço, que eu moro na rua, não me dão emprego porque eu sou morador de rua. Só que como que eu vou deixar de ser morador de rua se eu não tenho emprego para pagar um aluguel? Eu não tenho dinheiro para comprar um celular. Então eu entro num ciclo, Luiz. Aí eu consegui umas balas e vendo bala hoje e eu estou aqui para não voltar para o crime. Se ele é nosso irmão de fato e o nosso peso não pode... Porque você carregar um peso sozinho, eu sou egoísta de te deixar carregar esse peso. O peso é nosso. É surpreendente, era assustador que naquela cidade não tinha um lugar que eu soubesse para onde eu levar. E igrejas assim grandiosíssimas que tinham. Eu não vou nem dizer isso porque o cara ele se torna tirano quando ele já viu que tem que ser feito e fechou os olhos. Só que às vezes o cara ele aprendeu daquele jeito a vida inteira e ele às vezes não teve ainda nem insight. Tanto é que eu congreguei numa igreja bem grande lá, na verdade a maior igreja da cidade, 6.000 membros, e eu cheguei no pastor e eu tinha uma liberdade gigantesca que eu falei. E milagrosamente um pastor de uma igreja de 6.000 membros falou, você está certo, obrigado por me falar, e ele começou a buscar e efetuar projetos lá. E não tinha. Nessa proporção não, né? Porque eu estava dizendo o seguinte, que deveria construir um ambiente para receber essas pessoas, dar um lugar de morar
E preparar para o mercado de trabalho. Exatamente. E um projeto nessa magnitude não tinha. Tinha muitos projetos, mas desse ainda não tinha. Eu falei assim, pastor, Não é tão difícil de resolver. não é tão difícil. Está trabalhando, já está encaminhado o projeto para estatutar, para conseguir concorrer e pegar as verbas. Porque existem verbas disponíveis para isso. Eu já trabalhei isso tudo. Só tem que estar estatutado, já está funcionando e é só escrever os projetos e pegar no mundo e fazer. Não é tão difícil de resolver quanto aparenta. Então, Político. vamos correndo. Então vamos lá. Esse reino, pessoal, é um reino onde o nosso rei vem montado em jumentinho. Quem já ouviu a pregadora famosa que disse que o jumentinho na época era uma BMW? Não é possível. Vamos lá, pessoal. Com quem estavam os cavalos na época? Com os reis, com os poderosos. Tanto é que no livro de Cantares, sabe um elogio que é feito à mulher? Você é como as éguas de Faraó. Teve um pastor. Eu tava no aniversário do casamento uma vez e o pastor leu para a esposa dele: você é como as éguas de Faraó. E tinha 3 proibições que eu falei para vocês no livro de Deuteronômio sobre os reis. Qual eram as 3 proibições? Multiplicar mulher, cavalo. Não ter muita mulher, não ter muitas terras e não ter muitos cavalos. O que Salomão teve? Muitas terras, muitas mulheres e muitos cavalos. Tudo que não podia. Então cavalo é objeto de luxo, é objeto que está com os poderosos. Sabe quem tem um jumentinho? O sitiante. E Jesus, na verdade, nem esse jumentinho tinha. Chegou com o jumentinho emprestado. Aí nós temos um rei agora de um Messias pequeno, de um Messias pobre, de um Messias que vem montado num jumentinho. Vamos falar isso daqui. Bem rápido, mas vamos lá. Pessoal, um parênteses. Muitas pessoas estão argumentando hoje que Jesus era rico. Eu já disse que não tem problema ser rico. Tinha seguidores de Jesus ricos, como por exemplo José de Arimateia. Mas Jesus não era. Tem muitos argumentos que o pessoal usa hoje para dizer que Jesus era. Mas eu vou mostrar aqui biblicamente para vocês que se Jesus era rico, na Bíblia, pelo aquele contexto, Jesus foi ladrão. Eu vou provar para vocês. Tá? Mateus, capítulo de número 27, verso de número, ou melhor, Mateus 12. Mateus capítulo de número 12, verso número 1 a 8. Está escrito assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ora estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Jesus e os discípulos eram agricultores? Não. Então eles estão roubando. Porque as fileiras da beirada eram justamente... Parabéns, vamos bater palma pro Leandro e pelo Hélio aqui. Palmas. Por isso que você conta 20, você pode pegar um rico. Na lei judaica, pessoal, vamos lá. Na lei judaica haviam espaços nas plantações que eram destinadas para os pobres. Então, se Jesus está com seus discípulos colhendo, se Jesus não é pobre e seus discípulos não são, o que eles se tornaram aqui? Ladrões. E se Jesus, ainda sendo rico, vendo seus discípulos com fome, não os socorre, ele se tornou um tirano, porque ele se utilizou da lei para um benefício próprio, sendo que ele mesmo poderia socorrer os seus discípulos. Então eu posso roubar milho? Não. Porque naquela época isso não era roubo, naquela época era estabelecido pela lei. Hoje nós estamos na lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Se você está com fome, quem mata a sua fome? Se você está com fome, o irmão e a igreja. O irmão e a igreja. Agora um outro texto só, pessoal,
Lucas 2, 22 a 24 diz o seguinte: cumprindo-se o dia da purificação, foi lá a mãe de Jesus e sacrificou um par de pombinhos. Aí quando você vai no livro de Levítico 12, 6 ou 8, não é para sacrificar 2 pombinhos, é para sacrificar um cordeiro. Então por que eles estão sacrificando 2 pombinhos? Porque não é... Exato, lá está dizendo, se o cara é pobre, sacrifica 2 pombinhos. Tá? Aí dizem o seguinte, nossa, falam tanta coisa, mas eu quero avançar nesse assunto para o próximo. Imagina um rei pobre, um rei que se humilha, um rei que morre, um rei que é cuspido na face e escolheu reinar assim. Kenneth Bailey, Joaquim Jeremias e o Paulo Capelletti fazem comentários sobre a última ceia quando Jesus lava pés. Pessoal, aquilo ali é humilhante, porque eles estão na Páscoa. E esses 3 autores dizem que eles estão caminhando fazendo longas distâncias. Os pés estão suados, fedidos, cheios de feridas. E o Kennedy Bailey ainda diz que nessas épocas de festas, os pés ficavam com mais carniça ainda, porque o povo nessa procissão fazia as necessidades onde? Na estrada. Os animais vindo, necessidade na estrada. E isso se misturando com aquela multidão, se misturando naquela poeira, os pés ficavam podres. E se misturando com as feridas da caminhada, porque não tinham nossos calçados confortáveis. A mesa não era alta, o povo sentava no chão. Então eles ficavam próximo dos pés. Mas para que não comessem com aquele fedor dos pés, havia um escravo, meio nu. Não é meio nu, é semi-nu, que ficava lá escondido, excluído, para fazer o quê? Colocar a mão na merda desses pés. Aí agora tem o rei dos reis, que ele fica semi-nu, igual um escravo. Na última ceia, se abaixa e coloca a mão na sujeira imunda dos pés desses discípulos. Esse foi o modo que o nosso rei escolheu reinar. Eu não vim para ser servido, eu vim para ser servir. Jesus disse assim: quem é maior? Aquele que está na mesa sendo servido ou o que serve? O maior é aquele que está sendo servido. Eu sou como quem serve. Eu me fiz menor. E nas bodas do Cordeiro, o que ele diz? Quem vai estar servindo? Ele vai estar lá servindo. É um reino de Deus completamente às avessas. Quem sobe desce, quem desce sobe. Quem é humilhado é exaltado, quem é exaltado é humilhado. Quem perde a vida ganha a vida, quem ganha a vida perde a vida. Quem chora sorri, quem sorri chora. E é um rei que vence morrendo. O avanço e a vitória deste reino é totalmente misterioso para as nossas estratégias. Porque as estratégias deste rei são estratégias que aparentam derrota. Como é que esse Messias ganha assim? Como é que esse Messias ganha, Wesley? Pegando 12 gente que eu falei para vocês, não entendia nada, só brigava entre si, e envia eles como ovelha, desculpa pastor, como ovelha para o meio de lobos. O que é ser ovelha no meio de lobos se não tem uma aparência completamente de nós vamos perder? O que é um Gideão indo com 32 mil para a guerra, mas Deus fala assim, não, você só vai com 300, senão a iniciativa do Senhor de se mostrar reinando, que a forma como Deus reina é uma aparência que parece que vai perder. Aí a pessoa chega, não Luiz, mas se a gente fazer assim a igreja não cresce, mas é misteriosamente o crescimento da igreja mesmo. A estratégia é misteriosa, a forma como se mantém é misteriosa, é o Senhor, tem aparência de derrota. Como é que esse rei vence assim? Como é que esse rei vence com gente que vai para a morte, Fernando? Com gente que não se defende. Com gente que pega doente com doença transmissível e leva para casa para morrer. Sabe o que os cristãos dizem? Que cada sangue que é derramado é a semente do evangelho que brota.
Então amanhã eu posso morrer, né? O nosso tanto de gente, teve um empresário, esse dia chegou em mim e me fez um convite para abrir uma turma lá nos Estados Unidos. Ele me garantiu 80 alunos para me pagar $90 por mês. E me fez uma proposta ainda de abrir uma faculdade teológica à distância para eu ser sócio. Tá? Aí, maravilha, vamos, glória a Deus. Aí o cara querendo me... Não, mas isso aqui é melhor não falar. Porque se você falar isso aqui, Luiz Henrique... A minha linda namorada conheceu esse empresário. Porque se você falar isso aqui, Luiz Henrique... Você vai perder espaço. E como a gente quer crescer, a gente quer alcançar, não faz sentido você ter essa estratégia. Assim, meu irmão, a estratégia de Jesus mesmo é de aparência de derrota. A gente vence pelo mistério do Espírito Santo, cara. E outra coisa, eu fui bem direto, outra coisa. Se o custo de eu ter qualquer parceria com você for o custo de eu ter um jugo que você vai colocar sobre mim, não quero parceria com você. Se o custo for eu me vender. A aparência do Senhor, meu irmão, a aparência do exercício do ministério que você fala dá tanta liberdade para quem está debaixo de você, que a aparência é que às vezes você não vai conseguir crescer. Porque os seus liderados não vão te obedecer. Porque é uma mensagem de tanta liberdade que é misterioso. Quem que cresce mais fácil? Dá o seu dinheiro aqui, porque se você não dá, você está roubando de Deus. E se você está roubando de Deus, Deus vai pesar a mão sobre você. E se você não vir aqui, você está faltando com Deus, assim. E outra coisa, se você der aqui, você vai prosperar, etc, etc. Aí tem um outro que diz o seguinte, você dá, se você acredita no projeto e tal, mas se você não quiser daqui, você dá lá. E se você quer, mas eu quero visitar, também pode. Mas se eu... Que corro o risco? Quem que você acha que é mais fácil de crescer na estratégia humana? Exato, é esse aqui. É por isso que a Universal está aí para provar isso. O crescimento da igreja é mistério. A forma como esse Deus reina e vence é mistério. Porque esse rei é servo sofredor. É servo que diz o texto, quem olhava para ele não via aparência de beleza nenhuma que o pudesse desejar. Isaías 53:3. Pelo contrário, ele foi olha só como o nosso Deus escolheu reinar. Como o nosso Deus escolheu vencer a guerra assim. Porque ele não poderia ter vindo com o seu exército, mano. Ele poderia. Mas olha como ele escolheu reinar pelo risco misterioso da voluntariedade, do amor e da morte. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos a sua importância alguma, e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado, mas de fato ele foi transpassado pelas nossas próprias culpas e transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados, em verdade todos nós éramos como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada um tomou o seu próprio caminho e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi maltratado, humilhado, torturado, mas não abriu sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha. Que rei é esse que age como um cordeiro? Cordeiro? A gente quer rei que age como um leão. Chegará o dia que ele virá como um leão, chegará. Mas nesse momento a sabedoria do Senhor escolheu reinar como um cordeiro. Como é que vence um rei que reina como um cordeiro? Misteriosamente. Rei que sofre as dores, rei que se fez servo, rei que tem a posição mais baixa, rei que morre, rei que vence perdendo, rei que vive morrendo. Falei para vocês já da expansão do cristianismo, né? Como é que a igreja cresce, ô Fernando? Com doente, levando gente de epidemia para casa e morrendo. A gente tem um senso de proteção muito grande, mas se esquece que o quê? É o Espírito Santo que faz misteriosamente, sem os nossos acréscimos para dar uma ajudinha. Misteriosamente. Ser integrante deste reino é se submeter a este mesmo fim. Vou passar isso aqui. Dúvidas, perguntas? Façam perguntas. Quanto tempo falta? 1
Hã? 55 minutos. Eita Deus, aleluia! Não criemos um reino à nossa própria maneira. Não criemos. Perguntas, pessoal. Esse tema tem que ter perguntas. Ai, eu estava tentando absorver tudo que você falou. Ah, Luiz, tem perguntas, pessoal. Então eu mesmo vou fazer a pergunta. Ah, Luiz, mas então a gente não pode fazer estratégia? Não falei que não podemos fazer estratégia. Tá, mas como assim? O que eu estou dizendo é que, quando se trata da missão de Jesus, nós não podemos elaborar estratégias que deixem de lado qualquer pingo do jeito que o Senhor reinou. Pronto. Se as minhas estratégias não ferirem uma vírgula, porque está escrito lá, aquele que deixar de lado uma vírgula. Se a minha estratégia não ferir uma vírgula, por exemplo, reunião de célula, é uma estratégia. Tem mal? Não, na minha igreja que eu estou lá agora não tem célula, eu quero implementar a célula. Isso é uma estratégia? É uma estratégia. No que fere o evangelho ter célula? Nada. Se reunir em casas? Nada. É uma estratégia. Agora, por exemplo, quando nós queremos ter estratégias de arrecadação, que essa estratégia tira uma vírgula do evangelho. Wesley. Campanha das portas abertas. Entendeu? Qualquer coisa. Hã? Depende do intuito. Ok, Se o exato. intuito for para o bem comum, Vamos lá. Uma ótima pergunta que o pastor falou. Suponhamos, o pastor quer arrecadar um valor para o bem comum. E ele diz o seguinte, o intuito é bom, mas ele diz assim, se você der, o Senhor vai te dar 10 vezes mais. aí já bagunçou. Mesmo sendo para o bem comum, nós não podemos corromper a forma como o Senhor quis reinar. Porque o Senhor quis reinar, não foi pelo convite de para ganhar mais, foi pelo prazer, pelo amor, é de perder mesmo. É o convite constrangedor do Senhor, você perde por mim, Wesley. E uma alegria misteriosa que nasce no meu coração de ter perdido por Ele, de sofrer um pouco com Ele. Agora, se eu o socorro, ou socorro qualquer outro, ou faço qualquer investimento, desejando como fim o eu mesmo, o que eu me tornei? Tirano, como foi demonstrado na aula de ontem. Tá, Luiz, então, quais são os limites das nossas formas de agir, de estratégia? É os limites do Evangelho. É os limites do Senhor. E a forma não adianta. Sempre quando você ocupar um cargo de liderança, você se sentirá tentado a deixar alguma virgulazinha de lado para ajudar no crescimento. Isso é batata. Eu sou tentado a isso. Se eu não guardar o meu coração, eu cedo as estratégias. Teve um pastor, que eu não vou citar o nome dele, porque ele é conhecido aqui um pouco no Mato Grosso do Sul. Eu o conheci quando ele era ainda um líder de jovens. Eu vi todos os passos dele na ascensão. Hoje ele é um pastor, presidente de um campo. E eu fui trabalhar com ele, fiquei integral com ele. E ele disse assim para mim, sabe qual é a maior tentação do ministério, Luiz? A maior tentação do ministério é você deixar de fazer o que é certo para fazer o que dá certo. E ele me falava um monte de coisa que não... Sabe tudo que ele faz hoje, quando ele assumiu o poder? Ele viu que era mais fácil para crescer. Eu o conheci quando ele era líder de jovens. Ô Luiz, uma vez eu fui pregar na cidade aqui, eu cheguei lá na igreja, né? Depois de ministrar, um pastor da igreja falou pra mim, cara, você tem que buscar o dono da profecia. Esse dia atrás eu estava pregando, entregando uma mensagem profética, a mulher me deu R$2.000. Tinha um incentivo dele. Deu pra buscar o dono. Teve um camarada que o nosso pastor falou assim, pastorzão, vamos fazer uma campanha aí, pô, e aí a gente levanta uns votos. Eu comprei um Corolla. Meu Jesus. Eu preguei numa igreja uma vez. Ele falou, meu irmão, você faz o seguinte,
sei o que você vai fazer para pagar teu corolla, mas aqui você também não prega não. Me convidaram para pregar numa igreja. Preguei uma vez lá. O pastor gostou, o pessoal gostou. Ele me falou assim: você vai vir pregar 4 dias seguidos. Preguei 4 dias seguidos. Cara, o pessoal gostou. Você vai vir pregar 7 finais de semana seguidos. E você vai fazer o seguinte: você vai falar que Deus te deu no seu coração para você fazer um voto. E esse voto, você vai se... Luiz, aqui 50 todo mundo dá. Se for R$50, aqui todo mundo dá. E aí, no final do culto, a gente divide, meio a meio. Foi essa a proposta. O que eu poderia fazer, né? O que eu poderia fazer? Não, eu poderia fazer o voto. Eu estaria pregando lá até hoje, sendo indicado em mais lugares. Exatamente, as tentações de dar certo. Olha só, quando o pregador itinerante tá, mas se eu não fazer desse jeito, como eu vou me sustentar? Querendo abandonar a forma como o Senhor reinou nos riscos. Aquela questão, o diabo dá o prato, como se quer. Exatamente, cede a tentação se quiser. Sempre quando o cara vai para esse discurso seguinte: tá, mas beleza, eu sou itinerante, como é que eu vou me manter se eu não fazer isso? É a aparência de derrota. Jesus, ele viveu numa aparência que não fazia sentido, parecia que ia perder. É mistério, meu irmão. Eu não quero viver na dependência de Deus. Não viva do ministério. Agora, nós precisamos avançar para outro ponto. Falta quanto tempo? 45 minutos. Isso daqui, tudo, era para falar em torno de 1h40 minutos, mais ou menos. Então nós vamos enxugar para dar tempo de passar tudo isso, beleza? Nós vamos... Vai dar uma... Faça Tim. Você dá uma figurinha top, né, velho? Tá filmado, dá para fazer a figurinha. Rapaz, lá em Nova Andradina fizeram um tanto de figurinha minha, cara. Um tanto. Só não tá nos grupos, eu nem tava sabendo. Porque o grupo é fechado, né? Eu acho que eu vou criar um grupo... Por isso que eu fiquei... Não. Desde o início foi fechado, mas... eu vou criar, acho que um grupo aberto para quem quer participar. Mas é só para quem quiser, entendeu? O grupo mais ou menos de comunicação tem que ficar fechado, porque senão as pessoas não veem os recados importantes. Mas vamos lá. Então, se nós falamos nós falamos muita coisa dos reis e dos reinos. Nós vamos falar agora sobre a natureza do reino de Deus, das leis, das naturezas das leis do reino de Deus. E um parênteses: como é que o reino de César cresce? O reino de César cresce invadindo, conquistando. Como é que o reino de Deus cresce? O reino de Deus cresce morrendo. O reino de Deus cresce convidando para um banquete. Vem comer comigo à mesa. É assim que o reino de Deus cresce. Beleza? Vamos lá. Natureza das leis do reino de Deus. Ok? Vamos lá. O que é pecado? Definam para mim pecado numa frase. Isso é uma definição, eu já falei para vocês aqui o equívoco da definição etimológica e da definição filológica. Quem lembra disso? Vamos lá, o que é definição etimológica? O Wesley está certo quando ele diz que pecado era errar um alvo etimologicamente. O que é etimologicamente? Origem da palavra. Por exemplo, eu dei um exemplo de butterfly. O que é butterfly em inglês? Borboleta. Se você analisar a borboleta etimologicamente, ou seja, a origem dessa palavra, ela é a junção de duas palavras, butter e fly. O que é butter? Manteiga. O que é fly? Voar. Se eu falar para você manteiga voadora, você lembra da borboleta? Não. Então a definição etimológica, ela falha muito, porque ela não fala sobre a realidade essencial do que é a palavra, ela fala sobre a origem da palavra. Então quando a gente fala sobre filologia, não etimologia, mas filologia, nós falamos sobre o uso da palavra. Então o pecado etimologicamente é isso, beleza, errar o alvo. Mas lá tem muitos textos no Antigo Testamento que colocam a palavra pecado em errar o alvo, que não fala sobre o pecado contra a lei de Deus, fala sobre aqueles que jogavam pedras e não erravam o alvo, não tem a ver com pecado. Então o que é... Quê? Perfeito. Vamos bater palmas para ela. Eu vou falar quase perfeito, mas perfeito, certinho. Isso está em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão de uma lei. Então se a lei de Deus visa o bem comum, a lei de Deus está buscando o bem comum, o pecado transgride essa lei, ok? Por exemplo, Romanos 4,15 e Romanos 7,7 diz o seguinte, que se não tem lei, não tem
Pecado. Porque se pecado é transgressão de uma lei, se um não tem uma lei, não tem pecado. Então o pecado é transgredir a lei de Deus. Só que existe uma distinção. 1 Samuel 2,25 diz que existe uma distinção entre pecar contra os homens e pecar contra Deus. Olha lá. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, contra o Senhor, quem rogará por ele? Ou seja, quando o homem peca contra o homem, significa que ele quebrou a lei do homem. Quando o homem peca contra Deus, significa que ele pecou contra Deus. Por exemplo, se um missionário vai lá num país onde é proibido Bíblia e ele entra com Bíblia, ele está pecando? Isso aí, Leandro, exatamente, ele está pecando contra o homem, ele é um contrabandista. Mas ele está pecando contra Deus? Não está pecando contra Deus. Um tempo atrás aqui no Brasil, se a sua mulher te traísse, você poderia matar ela com crime de honra. O senhor que já tem arma na sua casa lá, pastorzão, se a Ariane te traísse, uns 40 anos atrás aqui no Brasil, você poderia matar ela por crime de honra e não ser punido pela lei, porque você estava de acordo com a lei dos homens. Aí eu te pergunto, você está pecando contra a lei dos homens? Quando você mata ela, naquela época? Não. E contra a lei de Deus? Sim. Então são coisas distintas. Pecar contra a lei dos homens é uma coisa, pecar contra a lei de Deus é outra. Às vezes as duas estão juntas, às vezes as duas andam separadas. O nosso propósito aqui, como nós estamos falando do reino de Deus, entender a lei de Deus, o que é pecar contra Deus. Para isso nós vamos falar sobre a essência da lei de Deus. No Antigo Testamento, Deus deu quantos mandamentos? 10. No Novo Testamento isso se torna 2. Mateus capítulo de número 22, verso de número 34. Entretanto, o fariseu e doutor da lei perguntou: Senhor, qual é o grande mandamento da lei? O grande é singular ou plural? Singular, é o grande, ou seja, ele pediu um mandamento. O que Jesus respondeu? Jesus respondeu 2. Por que Jesus respondeu 2 se ele só pediu o grande? Porque um está ligado ao outro. Perfeitamente, exatamente. Ele diz que toda a lei, pessoal, isso não sou eu, isso é Bíblia. Está lá em Mateus 22, 34 ao 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso é chave hermenêutica. Jesus está analisando toda a lei, todo o Antigo Testamento, todos os profetas, toda a palavra profética, toda jurisdição, todo rito a partir de 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Por que esses 2 mandamentos estão juntos? Porque segundo o Novo Testamento não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Porque como você ama quem você não vê? Como você ama quem você não pega? Como você ama alguém que tudo que você dá para ele, antes ele já tinha dado para você? Ele não sente falta de nada. O Novo Testamento diz: você ama a Deus amando o que ele ama. Então você ama a Deus amando o próximo, que é o próximo, imagem e semelhança de? Pode falar, pastor. E aí existe um contexto de amar o próximo como a nós mesmos. Nós vamos entrar nisso aí. Porque existe uma confusão que fazem dizendo o seguinte: eu tenho que amar o pastor Aladir como eu amo a mim. Só que existe um perigo aí. Por quê? Tem gente que não se ama. Porque tem gente que não se ama e tem gente, por exemplo, eu não sou um cara carente, não gosto de abraço. Então, como eu me amo sem precisar de abraço das pessoas. Mas às vezes o pastor Aladir precisa de um abraço. E eu posso dizer o seguinte: eu não preciso de abraço. Então, se eu não preciso de abraço, como eu tenho que amar ele como eu amo a mim, eu não dou abraço para ele. Deu para entender? A proposta de amar o próximo como a ti mesmo, a proposta de amar o próximo como a ti mesmo não é amar o próximo como você se ama, é amar o próximo como se o próximo fosse você. Então, se você precisasse de um abraço como ele precisaria, você gostaria de ter? Sim. Amar, eu falei isso sobre esse elo de irmandade no Bom Samaritano, onde que não é essa mais distinção de próximo e eu, há uma unidade completa. O próximo para nós mesmos aí vai dentro de todos os outros mandamentos. Sim. Se você ama Exato, é isso que o Paulo falou. Mas esses 2 mandamentos depois viram um. Os 2 mandamentos depois, exatamente, o novo mandamento depois. Mas, Mateus 25. Uma prova que Jesus escolheu ser amado e ofertado, e qualquer outra coisa que a gente possa fazer para o Senhor, a gente faz para o próximo. Eu tive fome e me deste de comer. Eu estive preso e foste me ver. Aí vai estar o pastor Áureo lá e vai perguntar para Jesus: Jesus, quando eu te vi com fome, o que Jesus falar?
Quando você fez a um dos pequeninos, você fez a mim. Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Então amar a Deus é amar o que Deus ama. Beleza? Isso está provado no Novo Testamento? Sim. João capítulo de número 13, do 33 ao 35. João 14, 15, João 14, 21, João 14, 23, João 14, 12, João 14, 17. Tudo Jesus está dizendo o seguinte: ó, o novo mandamento vos dou, que vocês amem o outro como eu te amei. Que são meus discípulos. Saberão que são meus discípulos. E se vocês fizerem tudo o que vocês pedirem em meu nome, vocês vão receber. Tá desconectado. Porque se você se encarnar do amor do Senhor, o seu pedido mudará. Você não vai pedir mais coisas egoístas. Se o amor do Senhor se encarnar, se impregnar de tal modo em você, você vai ter tanta intimidade com o Senhor que você vai discernir o que o amor de Deus quereria. Então você pedirá o que o amor de Deus já quer. E isso vai ser concedido e vai acontecer. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Então é Deus dizendo, Deus está aqui dizendo o seguinte: sabe o mandamento primeiro? Amar a Deus? Então você vai me amar, cumprir o primeiro se fizer o que eu estou mandando. E o que eu estou mandando? Amo o próximo, como eu amo. Então, como eu te amei. Então toda a lei se resume em amar o próximo como Cristo nos amou. Está escrito... Isso é relacionado àquele que a gente estava comentando ontem do cara lá do orfanato, né? Exatamente. O Senhor ama. Perfeito. Pode ir, meu irmão. Estou vendo que você está bem exausto. Um bom descanso lá, fica tranquilo. Não, um bom descanso lá, fica tranquilo, meu irmão. Aqui também só tá matéria. Falou, Hélio. Um abraço, tá? Eu te mando gravada, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Levantou bem de madrugada, tá bem cansado. Vamos lá.